Deixa eu... Pega para mim também, Fabio. A xícara está aqui. Pode ser com açúcar ou com... Você quer com açúcar? Açúcar, tá bom. Açúcar. Dilo? Não, obrigado. Acabei de tomar. Não, obrigada. Bom, mas para a gente começar, eu queria primeiro agradecer a tua vinda aí, Isabel, que a gente tem feito bastante coisa junto, né? Para quem não acompanhou, que está conectado, a gente já deu palestra junto, já fizemos evento, já fizemos um monte de coisa. E o postulado sempre teve muita disposição aqui do Instituto. Então, a gente agradece bastante a acolhida de vocês. Sabe que a gente... eu acho que eu cheguei a comentar isso quando a gente fez a reunião no consulado. A gente tem, para cada país que a gente atua no Instituto, a gente tem uma estrutura, né? A gente tem um embaixador aqui, tem um representante do país e tal. No México, nós ainda não temos. Mas a gente tem o Fábio Frederico, que é o superintendente para Américas, né? E para nós é um mercado muito relevante, né? Já está na nossa pauta aqui. A gente... Fecha essas janelas, está dando muito barulho aqui fora. A gente está na nossa pauta para a gente começar a montar uma estrutura, né, para ter uma ação mais permanente com vocês do consulado, com o Noroeste. Mas acho que, de qualquer forma, é importante a gente trazer esse assunto para dentro do Instituto, porque as empresas estão querendo saber bastante coisas sobre a relação, né, do Brasil com o México, como é que está, enfim. E essa parte dos acordos, por que a gente colocou isso na pauta? A gente percebe o seguinte, que na maior parte das vezes, os acordos são firmados aqui no Brasil, as empresas nem sabem que ele existe, né? E acabam não aproveitando essas oportunidades que o acordo gera, né? Então, enfim, então a ideia nossa é bater um pouquinho de papo sobre isso, qual é a visão aí do consulado em relação a isso. Vocês têm acompanhado esse assunto aí do acordo? Sim. E como é que está? As empresas têm tudo bom, senhor? Tudo bem? Vamos conversar, assim. Ok, vou sentar aqui. Onde você quiser, fica bom. Senta ali, você aparecer na TV ali. Tá, tudo A bom? turma consegue te ver. Bem, Maria. Boa. E as empresas têm procurado o México como destino aí para negócios? Como é que está esse movimento lá? Sim, Maurício, bom dia a todos outra vez. Eu sou Alberto Lima, sou cônsul adjunto do México em São Paulo. Em primeiro lugar, quisiera fazer uma desculpa, porque meu português não é muito bom. Se quiser falar espanhol, pode falar. Hoje falaremos, tratarei de falar portunhol. Portunhol. Agora eu tenho um ano em Brasil, um ano em agosto. Agosto é um ano, um pouco mais, então eu trato de aprender mais português, mas acredito, acho que agora meu português é um pouco melhor, mas todavía no nada es tan bom como para tener una conversación perfecta en este idioma tan bello que es o portugués. Como Mauricio ha falado, en México, en este año que tengo en Brasil, he encontrado una situación muy interesante. Por un lado, las élites políticas, económicas do México, do Brasil, tem uma certa precaução, um certo cuidado na relação com Brasil com México, México com Brasil. A percepção que tem é de que somos competidores. Mas, por outro lado, no consulado, como quizás agora vocês já sabem, en México, el gobierno de México tomó la difícil decisión de aplicar o visto para los brasileños que viajan a México. Agora nós estamos processando muitos vistos. Eu estou impressionado de ver quanta gente viaja do Brasil no México. Que legal. Empresários, técnicos, acadêmicos, estudantes, gente, outra coisa importante, muita gente, muitos brasileiros têm família no México, muitos mexicanos têm família no Brasil. É algo surpreendente, porque por um lado as elites têm uma visão de competência, de concorrência entre Brasil e México, mas por outro lado a gente
os empresários, as empresas, têm uma parceria muito estreita, muito cercana. Então, o consulado, a embaixada do México, o consulado aqui em São Paulo, a embaixada no Brasil, o consulado no Rio de Janeiro, e também a embaixada brasileira na Cidade do México, nosso trabalho é fortalecer a relação entre Brasil e México. Para nós, temos que ir entre esta contradição, esta contradição entre as elites, algumas, não todas, elites que ven a una situación de concurrencia entre Brasil y México. As principais marcas. Sí, la realidad es que tenemos una cooperación muy aperta, muy estrecha, en muchas industrias, muchos sectores. También a parte científica, eu também estou muito surpreendido de ver que muitos científicos brasileiros, médicos, todo tipo de especialistas viajan a congresos en México. Los mexicanos no tenemos una idea tan cercana porque, como los mexicanos, bueno, nosotros estamos con Brasil, estamos nosotros, mas nosotros también vemos aquí que muchos mexicanos ven aquí a Brasil a tener visitas, rodas de negocios, conversações, reuniones, visitas técnicas, demás. Mas agora, tem outros dois dados muito importantes. O México é um grande investidor no Brasil. A inversão mexicana no Brasil, mais ou menos, acordo com nossas estimações, mais de 30 mil milhões de dólares. Puxa. Vocês que sabem, o caso mais típico são as telecomunicações, a empresa Embratel, claro, o senhor Carlos Slim, que é a mais importante no mercado, não só Brasil, de Brasil, sino da América Latina, do México, outros países. Mas também temos, por exemplo, a Coca-Cola FEMSA. Coca-Cola FEMSA, engarrafador da Coca-Cola mais grande no Brasil, no mundo, é uma empresa mexicana, FEMSA. E eu descobri faz pouco tempo que ela não só é dona da empresa da garrafa, mas ela, pelo menos aqui no Brasil, ela é a sócia majoritária da Coca-Cola, né? Sim, sim, sim. É. Aquela empresa Oxo também. Oxo é outro caso muito interessante. Oxo no mundo tem agora mais ou menos 20 mil tendas, 20 mil lojas. Uma cadeia muito grande. No Brasil só tem mais ou menos 200. Mas aqui em São Paulo eu vejo, eu passo pelas ruas, eu olho para o lado, abre uma loja da Oxo. Esse anda mais um pouquinho, tem outra loja. Sim, estão investindo. O Oxo tem modelo de negócios muito interessante, muito perto da gente, porque eles oferecem, não só é uma tenda de conveniência. No México, por exemplo, você pode ir ao Oxo, pagar a luz, o gás, fazer incluso algumas pequenas operações bancárias, uns depósitos. Então, é muito conveniente para a gente ir ao Oxo e resolver muitas situações. Também temos, muitas empresas, por exemplo, Vigor, empresa de produtos de leite, produtos lácteos, leite, como se chama? De leite, empresa de leite mais grande do Brasil, uma empresa mexicana, como chama? Vigor. Vigor é o nome. Sim, o nome brasileiro. No México tem outro nome, Grupo Lala. Lala é La Laguna, uma região. Não sabia que Vigor era mexicana. Sim, eu tampouco, porque eles têm marcas locais. A empresa pode ser mexicana, pode ser de outros países, mas a marca é muito conhecida em Brasil. Por exemplo, também no setor do pau, temos a Pullman. Pullman e Bimbo. Bimbo também é outra empresa mexicana muito grande. Também nos setores industriais, do petroquímica, do autopartes, também tem muitas empresas mexicanas. Eu uma vez estava falando com os empresários mexicanos, eles estavam dizendo, o Brasil é muito complicado, os postos laboristas, os impostos, etc. Eu perguntei, então, por que você está no Brasil? Se é tão complicado, por que está no Brasil? Por que não vai em outros países? Bueno, que é um mercado muito importante. Bueno, os mercados, as grandes oportunidades têm grandes custos. Essa é uma situação que se vive em todos, não só nos negócios, também nos deportes, a política, as atividades. Uma grande oportunidade fica grande trabalho, grande esforço para poder
obter os objetivos. E tem aspecto muito importante que eu acho que é a empatia do povo brasileiro e o povo mexicano. Já isso é antigo. Isso começou com o futebol na Copa do Mundo do México. Então, eu antes do futebol já viajava ao México e a gente a empatia que existe entre o povo brasileiro e o mexicano é muito grande. É uma aproximação assim. E isso favorece o ambiente de negócio. Não há dúvida. Por isso é que a coisa está crescendo e essa talvez seja uma das respostas, né? Por que vocês estão aqui? Não, Sim, mas é que eles entendem o mercado e o brasileiro. Né? Sim, isso é uma situação muito interessante. Os governos do México e do Brasil têm também muitos anos trabalhando juntos para melhorar as relações entre os dois países. Por exemplo, a primeira visita de um presidente mexicano ao Brasil foi em 1960. São muitos anos, já tem 62 anos. Então, o primeiro presidente brasileiro que está no México também em 1962, João Goulart. João Goulart. João Goulart era o vice-presidente do senhor Kubitschek, que depois foi presidente. João Goulart. João Goulart foi o primeiro presidente do Brasil que visitou o México. Todos os presidentes mexicanos, desde Adolfo López Mateos, em 1960, todos han visitado o Brasil. Todos. Esperamos que nosso presidente atual, Andrés Manuel López Obrador, também tenha oportunidade de visitar o Brasil. Não só a atual presidente não ha visitado muitos países, só ha visitado os Estados Unidos, alguns países da Centro-América. Está muito concentrado nos problemas domésticos, mas nós esperamos que pronto que ele logo possa visitar o Brasil. Então, temos uma relação política fluida, com um diálogo muito perto. Os cancilleres França do Brasil, o canciller Marcelo Ebrard do México, ano passado, em outubro, temos uma reunião no mais do G20, em Indonésia, ano passado. Eles acordaram ter uma relação mais perto ao realizar a próxima reunião do Comissário Binacional México-Brasil, que é onde os dois governos se reúnem para discutir os assuntos pendentes. Acordos. México-Brasil agora já tem acordos em matéria econômica. Temos um acordo de investimentos, assinado no ano 2018. Temos também um acordo não sei se doble tributação, para evitar doble tributação. É decir, empresas que fazem negócio não têm que pagar imposto nos dois países, vão pagar imposto num país e depois podem acreditar esse imposto pagado em seu próprio país. Também temos acordo de cooperação aduaneira, alfândega, acordo de cooperação alfanegário entre Brasil e México, apenas entrou em operação. E também temos um acordo comercial ilimitado, ACE, no marco do ALAD, a Associação Latino-Americana de Integração, tem um acordo de cooperação. Bueno, temos dois acordos. O acordo bilateral México-Brasil, que é o ACE 53, mas é um acordo limitado. Só oferece preferências arancelárias em mais ou menos 900 produtos. Então, não é muito amplo. Mais restrito. Mas temos outro acordo mais importante, eu acho, o ACE 55, que está enfocado no setor automotriz. O setor automotriz, este acordo não só inclui o Brasil, também inclui a Argentina, é o Mercosul. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Mas Brasil é mais do que o oitavo mais importante parceiro comercial do México. Primeiro na América Latina. Sim, no caso do México, Estados Unidos, por supuesto, nosso mais importante parceiro comercial. Estados Unidos representa mais ou menos 60% do comércio exterior do México. Em exportações, quase 80%. Então, os seguintes países, por exemplo, Canadá é nosso segundo parceiro comercial. Canadá é mais ou menos
3% do comércio total do México. Então, o terceiro é da China. China é mais ou menos 1,6% do comércio do México. E depois, o Brasil é mais ou menos 1%. Mas, na escala, é o oitavo parceiro comercial do México. Tem muito a crescer. Né? E essa posição é porque por falta de capacidade de produção ou por algum problema de contato, de comercial entre... Vamos por partes. Mais ou menos o oitavo parceiro comercial, mais ou menos o comércio bilateral no ano 2021, mais ou menos são 9 mil milhões de dólares. Mais ou menos são 10 mil milhões, 9 mil milhões. O comércio está mais ou menos estável. Os últimos 8 anos também por a questão da pandemia, muitos problemas. Mas o comércio bilateral se ha mantenido, mais ou menos 9 mil, 10 mil milhões de dólares. Mais ou menos o 40% desse comércio é o setor automotriz. Por isso a importância dos acordos que temos no AC55 entre México e Mercosur para o comércio de automóveis, caminhões, autopartes, todos os componentes. Este acordo é muito, muito importante para México. Também para o Brasil e incluso para a Argentina. Então, o resto do comércio também temos muitas matérias-primas. O Brasil é um grande produtor de matérias-primas. México importa, por exemplo, madeira também, mineral de ferro, outros produtos, outras commodities no Brasil. Então, o Brasil também é um importante parceiro na parte de eletrônicos, parte de eletrodomésticos. Esse comércio também é importante entre os dois países. Por que não é mais grande o comércio entre México e Brasil? Eu estive muitos anos na China. Eu trabalhei 11 anos na China. Depois de todos os anos, eu achei que a distância mais grande entre dois países não é geográfica, não é cultural, é mental. Todas as vezes eu falava com colegas chineses, eu perguntava que cidade está mais longo do China? Nova York ou Cidade do México? Ah, não, Cidade do México está muito mais longo que Nova York. Não, essa mesma distância, 15 mil quilômetros. Está longo, mas é exatamente a mesma distância. Mas na mente dos chineses, o Nova York estava muito mais perto que a Cidade do México. No caso por exemplo, no Brasil, eu poderia perguntar: que está mais longo, o México ou a Europa? Itália. Itália está mais lejos, mais longo do Brasil que México, ou Espanha, Portugal, esses países. Então, creo que nós necessitamos ter mais diálogo, mais un acercamiento, organizar más reuniones, más encuentros de negocio, además tener un diálogo en todos los sectores, más sobre todo en el caso empresarial, más perto entre los dos países. Es cierto que hay unas... Es interesante. Eu não acho que México e Brasil sejam realmente competidores na grande escala. Mas no México, por exemplo, tem um grande temor do setor de agronegócios no Brasil. Muito potente, todos sabemos, o Brasil é o mais grande produtor de carne de bovino, de soja, maíz, muitos produtos. E por el lado do Brasil, a indústria brasileira também teme a concorrência da indústria mexicana. Mas eu acho que se nós temos diálogo mais perto, ou com essa concorrência não será tanto daninha. Por quê? Porque agora temos a ferramenta das inversões, dos investimentos. Creio que os acordos devem facilitar os investimentos entre os dois países. Eu pongo outro exemplo. Há 30 anos, quando o México decidiu negociar o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos, no México muita gente estava aterrorizada, isso é uma loucura,
a concorrência norte-americana vai acabar com a indústria mexicana, com o país inteiro. Isso não passou. Pelo contrário. Isso não passou, por el contrário. Vou fazer uma comparação que quizás não seja tão amável, mas hoje o PIB per capita do México é quase 30% mais alto que do Brasil. Olha só. E por quê? Eu creio que o problema é a apertura. A apertura à concorrência, a comércio, investimento, novas ideias, nova tecnologia. Não é pesquisado, mas eu acho que quizás há 30 anos o ingresso per capita de México e Brasil seguramente era quase igual. Agora México é um pouco mais alto. Eu acredito que essa decisão, que por supuesto tuvo custos, para muitas empresas foi uma decisão difícil, a concorrência, mas para o país em geral foi positiva. Creo que agora é uma decisão personal. Creo que o México e o Brasil devem também dar esse salto. Decidir, bueno, ok, eu tenho um pouco de medo da competência do negócio brasileiro, eu tenho medo da competência da indústria brasileira, da indústria mexicana, perdão. Mas eu penso que se nós decidimos fazer uma negociação mais franca, mais aberta, podemos chegar aos acordos necessários para acercar aún mais a nossas economias, nossos países. E bueno, nos governos do presidente López Obrador e do presidente Jair Bolsonaro, os dois países tomaram a decisão de renegociar o acordo AC-53, o acordo bilateral, para ampliar o acesso das empresas brasileiras ao mercado mexicano, empresas mexicanas ao mercado brasileiro. Mas, infelizmente, as negociações não han progressado muito. Por um lado, o México está muito ocupado com acordos, na renegociação, primeiro, de acordo com os Estados Unidos, que agora não é NAFTA, agora é TIMEC, ou USMCA em inglês. Depois, com acordo de CPTPP, os países do Pacífico. Também temos uma atualização do acordo com a União Europeia. O Brasil também acho que está um pouco ocupado com o acordo com a União Europeia, por supuesto com o acordo do Mercosul, e também temos a pandemia, que a pandemia paralisou todo mais ou menos 2 anos. Agora temos o problema de que o calendário eleitoral está em cima de nós. O Brasil, dentro de 10 dias tem a primeira ronda das eleições presidenciais, possivelmente depois a segunda volta das eleições. O novo governo começará em 2023. No México, nós temos as próximas eleições no ano 2024. Mas no México, os presidentes têm períodos de 6 anos, não de 4, mas só tem um. Na reeleição não é possível. Constitucionalmente, somente um período de 6 anos. Então, agora no México, muita atenção, muitos setores políticos estão enfocados à seguinte eleição, porque o calendário mexicano é muito longo. Por exemplo, mais ou menos um ano antes das eleições, os candidatos já estão definidos, depois sigue a campanha e demais. Então, agora, os principais ministros, governadores, estão pensando quem pode ser o próximo presidente. Mas eu acho que temos uma janela de oportunidade. Uma janela de oportunidade o ano próximo. O ano próximo, quando o Brasil tenha um novo governo, que pode ser um segundo governo do presidente Bolsonaro, ou outro governo, um terceiro governo do presidente Lula da Silva. Temos uma ventana mais ou menos de um ano para avançar as negociações entre os dois países. Nossa Secretaria de Economia, que é o ministério responsável do comércio exterior, ha falado que os acordos mais importantes agora para México são, bueno, por um lado, o acordo para a Aliança do Pacífico, para incluir o país de Coreia do Sul, membro Estado associado da Aliança do Pacífico, um acordo com o Equador também. O Equador deve ser uma negociação também mais fácil, é um país mais pequeno. E depois o acordo com o Brasil. Sim.
Então, nós também temos uma nova embaixadora do México aqui em Brasil, a Laura Esquivel, que apenas chegou há 2 meses, está em Brasília. Então, meu conselho para os amigos brasileiros e também para os empresários mexicanos é falar com as autoridades responsáveis de comércio, do Universal, para precisar seu interesse do avançar, mover hacia adelante as negociações. Sem dúvida. Eu acho que essa questão que o senhor falou da mentalidade, né? Sim. É um efeito psicológico, né? Não sabe nem a distância, mas acha que está muito longe. É a relação que tem, que está distante, né? Na verdade. E isso precisa ser aproximado, né? E aproveitar, eu acredito, que a empatia entre os povos, que existe muito a empatia entre o mexicano e o brasileiro. Então, eu penso que o ano que vem, depois de definido o governo, provavelmente nós vamos ter mais oportunidade de procurar, quem sabe, uma melhor relação com o México, entre o Brasil e o México, na questão comercial. E isso, eu acho que o IBREI pode tomar digamos, uma dianteira, junto com o consulado e a embaixada mexicana aqui, com entidades empresariais e governamentais também. Eu acho que, vamos imaginar, fazendo um evento para exatamente discutir essas questões e as oportunidades que ainda estão abertas. Imagine que 2 países dessa dimensão, com 1% de negócio entre eles, no Brasil, é uma coisa, digamos, irrisória, né? Pelo potencial de cada país. Né? Então, acho que tem muito a crescer aí. Né? Sim. E acho que a gente pode desenvolver isso no ano que vem, fazer alguma coisa para botar como um target aí, melhorar essa relação e os negócios. Sim, você fala muito certo. Agora, eu acho que tenho pendente o Câmara México-Brasil, Câmara de Negócios Brasileira no México, deve fazer umas missões empresariais o mais próximo. A gente tem uma câmera aqui, que é a Câmara Brasil-México? Sim, também no México, no São Paulo, a Câmara Mexicana. Câmara Mexicana, essa poderia ser uma primeira aproximação que podemos fazer, falar com as empresas mexicanas que já estão no Brasil. Isso é muito fácil, o consulado tem uma relação muito perto com a Câmara Mexicana. Nós podemos acordar, organizar um seminário empresarial Brasil-México. Algo também muito importante é falar dos casos de sucesso. Sim. Casos de sucesso. Muitas vezes, aunque não seja exatamente o mesmo setor, a mesma indústria, ou conhecer que a história de uma empresa brasileira ou mexicana que ha tenido êxito no mercado de outro país, pode dar muitas ideias para os empresários. Isso pode ser uma situação muito útil para... A gente tem feito com outros países, Alberto, um processo que deu muito resultado já. O Fábio acompanhou bastante, a gente fez bastante com o Paraguai, com os países da América Latina. Primeiro, a gente chamar a atenção dos empresários para essas oportunidades, né? Então, a gente faz um evento, que é o que você falou, traz casos de sucesso e também traz governo, porque eu acho que as duas coisas são importantes, né? Ele sentir a estabilidade de governo, a segurança do ambiente de negócios e, ao mesmo tempo, ouvir o próprio empresário falar, né, olha, eu enfrentei tais dificuldades, funcionou assim e tal. Eles gostam muito de ouvir, assim, até a parte pessoal, né? Por exemplo, você monta uma empresa lá no México, o cara quer saber como é que é a vida hoje do empresário lá, da família dele, como é que os filhos estudam, como é que foi a questão de segurança, adaptação à sociedade. E aí, fazendo um evento desse, que eu acho que faz muito sentido de fazer junto com a Câmara Mexicana aqui, aí a gente pensar em fazer uma missão lá para o México, de levar empresários para lá. Não sei se vocês têm feito isso pelo consulado, ou se tem algum tipo de apoio do governo para esse tipo de missão. Como é que funciona isso? Ok. Sim, o consulado pode
proveer a informação para as empresas brasileiras, também para os contatos no México, para organizar as atividades, como pode ser os parceiros, com os contrapartes, também no setor de negócio, no setor do governo, organizar umas reuniões com oficinas do governo mexicano ou de outros governos. Algo também muito importante é o contato com os governos estatais, os governos locais. Que muitas vezes os governos nacionais são os que negociam os acordos para a produção, mas toda a operação das empresas é uma situação de responsabilidade dos governos locais, do governo estatal. No México, por exemplo, cada estado, os estados como o Brasil, tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é todos os estados têm, e é um contato muito importante para poder ter um acercamento com os empresários locais, também conhecer a situação da operação do estado. Agora, por exemplo, também com esta situação dos vistos, eu estou pensando em fazer uma espécie de geografia das relações entre Brasil e México. Que estados, por exemplo, um estado que nos últimos anos ha tenido muito desenvolvimento no México, o estado de Querétaro, eu depois posso, é um pouco difícil de escrever. Agora, acho que muitas empresas de negócios vão a esse estado. Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León. São mais ou menos, eu acho, Cidade do México. Eu acho que uns 5 ou 6 estados dos 32 que tem México. Então, são os que concentram a maior parte do intercâmbio entre México e Brasil. O consulado pode fornecer os contatos, a informação para as empresas mexicanas. E nós já hemos feito isso para outras empresas. Por exemplo, eu lembro uma empresa Vivara, uma empresa de joalheria. Vivara. Vivara. De joalheria, eles falaram com nós queremos explorar opções para ter um acercamento com México. Nós temos uma reunião, depois contactamos com a Câmara Mexicano-Brasileña no México, ajudamos também com os agendamentos para trâmite dos vistos, que já estava em trâmite de visto. E, bueno, agora, por exemplo, eu deveria contactar a empresa Vivara para saber como vai seu projeto no México. Nos últimos meses, eu acho que hemos tenido umas 5 empresas brasileiras como Vivara, que han sacado consulado. Então, eu quero explorar a oportunidade de negócio no México. Algo que creo que es importante mencionar es que México es una economía abierta para no solo empresas brasileñas, para empresas de todo el mundo. En la ley mexicana, algo muy interesante es que todas las empresas constituidas en México son consideradas empresas mexicanas. En México, la única empresa extranjera es empresa que no tiene una oficina, que no tiene una presencia en México. Es consecuencia legal, que todas las empresas reciben el mismo trato. Por supuesto, hay unas regulaciones específicas para las empresas mexicanas con capital extranjero, que como en todos los países tienen limitadas actividades, por ejemplo, defensa, energía nuclear, algunos pequeños sectores, más 99% da economia mexicana está aberta para negócios das empresas estrangeiras. No tocante aos sócios, podem ser estrangeiros? Sim, todo pode ser estrangeiros. A lei do investimento estrangeiro de México é muito sencilla, são creo que 80 artículos, muito breve. Estabelece que não é obrigação de ter um parceiro mexicano, um sócio mexicano em nenhum caso. Mas em alguns casos, o inversor, por exemplo, no setor da aviação, o capital mexicano debe tener los 51%. Pero más, todos los países tienen sectores financieros, transportes, sectores estratégicos. Control debe estar los inversionistas, los investidores domésticos. Eu participei numa das discussões que as empresas norte-americanas, para não ficar dependendo das fornecedoras chinesas, estão buscando fornecedores diversos. Sim. E aí mencionaram o México também, porque se você estabelece uma empresa no México,
você teria acesso mais fácil aos Estados Unidos. Sim. O senhor vê alguma Interessante, você vantagem? usar o México como uma ponte para os Estados Unidos. Exato, exatamente. Sim. Você vê alguma vantagem nisso? Sí, de fato, una de las ideas que México tuvo cuando se asignó NAFTA hace 30 años era esa, convertir a México en una plataforma, una base para las empresas de todo el mundo, tener investimentos en México para accesar a un mercado dos Estados Unidos. Os custos de operação no México são muito mais baixos que nos Estados Unidos, os salários, a energia elétrica, todos os insumos industriais são mais baratos no México. Mas não é uma coisa do que seja mais barato, é muito conveniente, por isso é uma questão incluso de logística. A maneira mais rápida, por exemplo, para chegar a um porto em Texas, desde o Pacífico, é primeiro chegar a um porto mexicano, depois do porto mexicano, por ferrocarril, por trem, chegar a Texas. Então, é um trabalho de logística, de infraestrutura industrial. Por exemplo, agora, o governo do presidente López Obrador está trabalhando muito com um projeto. México, todos conhecemos o istmo do Canal de Panamá. O Canal de Panamá são 80 quilômetros. Na parte mais delgada, mais estrecha do México, no sur, o istmo de Tehuantepec, são 200 quilômetros. Agora está construindo, já havia um ferrocarril, dos portos, um porto no Atlântico, que é o Golfo do México, no Pacífico, porque Coatzacoalcos e Salina Cruz está trabalhando para melhorar o upgrade da linha ferroviária ou dos portos de ambas partes para promover também o desenvolvimento de parques industriais, logística nessa região. O que você fala agora é muito certo. Por a situação do conflito comercial entre a China e os Estados Unidos, agora muitas empresas chinesas, outros países estão fazendo mais investimentos no México. Há uns dias eu estava lendo uma notícia que os chamam nearshoring, o traspasso das indústrias de China, outros países a México, poderia impulsar a economia mexicana com hasta 3 pontos do crescimento do PIB. Puxa vida. Nossa, bastante. Mas ao longo do tempo, não este ano. Claro. Em uns anos. Não? Agora, eu tenho amigos no setor dos parques industriais e me dizem, agora o maior problema é que não tem mais espaço. Nossa. As empresas, agora, se uma empresa estrangeira quer pôr uma nova indústria, especialmente na fronteira norte do México, deve esperar. Agora não há espaço. Eles devem esperar a que novos parques industriais sejam construídos, porque agora não tem mais espaços para novas inversões. Mas tem outros estados mais ao sul que também têm boa infraestrutura industrial, também as carreteras, as estradas, ferrocarriles, que também podem receber assim, inversões. A inversão estrangeira agora no México é algo interessante. Muitos dizem, agora este governo, é uma coisa que está nos periódicos, nos jornais, muitos empresários não gostam do atual governo, críticas, mas os investimentos seguem crescendo. Isso é bom. Investimentos estrangeiros e mexicanos estão crescendo no país. É como o exemplo que eu puse com os empresários mexicanos. Se vocês têm tantos problemas no Brasil, porque estão no Brasil. Agora não me confundo. Se as empresas têm tantos problemas com o governo mexicano, por que seguem os investimentos? O que a gente percebe assim, a questão de governo, principalmente partidária, né? Ela afeta muito no pessoal, mas ela não afeta nos negócios se ela não gera instabilidade. A questão é você ter uma estabilidade econômica, política no país. Aí o investidor vem, a empresa vem, mesmo que não seja a favor, né, do governo de direita, de esquerda e tal. Acho que a questão principal ali é o ambiente de negócio. Sim. Eu acho que a gente vota por os países com os pés. Se a gente não gosta do país, a gente se vai. Com as empresas passa o mesmo. Se as empresas não gostam de um país, não haja profitabilidade, hasta en español ya olvidé la palabra, ganancias, se van a otro país. ¿No? Claro, Esa es una situación. Si las empresas llegan a un país es porque hay oportunidades de hacer negocios, de tener ganancias. Sem dúvida.
E um evento como esse de uma missão de empresários brasileiros para lá, você tem ideia de que setores que você acha que seria mais interessante a gente focar aqui no Brasil? O Brasil é uma economia muito grande, muito desenvolvida. Eu acho que, por exemplo, tem também, sempre que um empresário, eu não sou empresário, eu sou diplomata, eu sou consultor. Quando um empresário me pergunta que setores são mais temas no México, minha resposta é: qual é o setor que você conhece? Qual é o setor que você domina? Se você domina o setor dos copos, busque por qual é o setor dos copos. Porque se você me diz, não, que setor eu posso dizer? Não, o setor dos lápis, mas você não sabe nada de lápis. Então, para você não é uma oportunidade, é um reto aprender novo negócio dos lápis. Se você sabe dos copos. Então, nesse sentido, eu sugeriria ao setor farmacêutico, por exemplo. Por quê? Porque o Brasil, durante a pandemia, claro, no começo, comprava da China e tudo mais, só que no final os empresários aprenderam a se reinventar. Então, eles começaram a transformar as fábricas numa fábrica de máscara, inclusive vacina e tudo mais. Então, inclusive, a gente está trabalhando, eu tenho uma empresa de consultoria, a gente está trabalhando com o pessoal do México. Isso é uma situação que surgiu assim do nada, por uma demanda farmacêutica. Sim, mas existe uma demanda muito grande, né, por medicamentos, é um país gigante, né, e o Brasil tem como atender nesse sentido. Então, acho que farmacêutico pode ser. Essa é uma boa oportunidade. Eu acho que também, por exemplo, no Brasil tem muito bom desenho para as roupas, para os acessórios, tem muito bom gosto. Eu acho que, por exemplo, esse setor do moda, do desenho, Calçadista também. Mas, Indústria de calçado. calçado também, um setor muito. O México importa muito sapatos do Brasil, tem muito boa qualidade, preço. Então, também por isso pode ser outro setor interessante. O setor também das indústrias, a famosa indústria brasileira no México. Há grandes empresas industriais no Brasil. O Brasil também tem muitos investimentos no México. A inversão brasileira no México, mais ou menos, deve ser uns 8 mil milhões de dólares. Também é uma quantidade importante. Empresas como Braskem. Braskem tem inversões muito grandes no México, investimentos. Também outra empresa, WEG, são transformadores elétricos. É WEG, essa WEG. VEG. Que engraçado para nós o V e o B, né? Pegar o... Sim. Tramontina também tem investimentos no México. Perfeito. Também outro setor que está tendo um desenvolvimento muito rápido, as startups. Agora tem muitas empresas de startups, tanto no México, no Brasil, também no Brasil, no México. Por exemplo, na festa, uma startup, um empresário mexicano, porque é mexicano, para a festa, mas ele falou com meus colegas, é muito interessante, é uma empresa das cartões de crédito mais empresariais. Cartões de crédito para empresas. Se chama Clara. Não é claro, isso é Clara. Tem muito pagamento. E o Nubank é muito ativo? Muito no banco, sim, também. Também eu tenho muito. Eu vou pedir. Você consegue pegar na nossa sala aquele folder de empresa? Mas esse do México não é no banco. Se achar, Como é que eu só chama tenho lá no inglês lá. México? Se achar um português, Aí o Fábio mencionou a Oxo. Sim. Eu também vejo, assim, por exemplo, startups chinesas, quando elas vêm para a América Latina, porque assim, o objetivo dele não é Brasil, é América Latina, quando eles vêm. E aí eles sempre olham México, Brasil e depois Colômbia. Então, assim, realmente, aí o senhor falou, não são concorrentes, tem que colaborar. Eu, às vezes, assim, para os investidores estrangeiros, olhar para a América Latina, às vezes vale a pena assim, ver realmente o México, o Brasil como um complemento. Um mercado grande, né? Até para atrair mais investimentos de fora. Né? Sim, mas o Brasil e o México
juntos, mais ou menos a metade da economia do PIB da América Latina. Então, os outros países, Argentina, Colômbia, Peru, são muito mais pequenos. Por exemplo, Colômbia, creo que Colômbia tem 50 milhões de habitantes. É um país grande, importante, mas México tem 130, Brasil mais de 200, 212, uma coisa assim. Então, sim, é possível ter Se você puder me ver uma água, eu agradeço. Uma empresa muito interessante neste exemplo que mencionas é a empresa coreana, Samsung. Samsung. Samsung tem uma estratégia que eu chamo de 2 vias Brasil e México. Suas plantas de produção estão no México e em Brasil. No México, eles têm o mercado doméstico, o mercado dos Estados Unidos, Centroamérica, Caribe, Colômbia. As empresas, as plantas em Brasil, tem o mercado brasileiro, argentino, Chile, outros países da América do Sul. Então, eu também acho que empresas brasileiras americanas têm esta doble estratégia, ter uma base no Brasil para a região sul do continente, o México para a parte norte do continente. No México, além do tratado com os Estados Unidos, tem tratado com o Japão, com a União Europeia, o tratado CPTPP, que também inclui países como Vietnã, por exemplo, agora Coreia do Sul, esperamos que logo possa ser parte da Aliança do Pacífico, que também é um tratado importante. As empresas estrangeiras que estabelecem no México, de acordo com a lei mexicana, automaticamente são mexicanas. Então, eles podem aproveitar os tratados comerciais que o México tem com mais ou menos 45 países no mundo. Tem uma questão estratégica, até a logística, né? Você instala uma indústria ali no sul do México, no Pacífico, ali, no Golfo, você está com o mundo aberto para a Ásia. Sim, com certeza. Com um custo muito mais barato do que o nosso aqui, que nós estamos... Eu lembro lá em Franca, uma vez que nós fomos lá Foi para Franca. Um evento no mercado de indústria calçado. Eles falavam que o México é muito mais fácil importar da Ásia calçado do que o preço não é do produto brasileiro não é competitivo com a qualidade. Não sei se a qualidade é boa, porque o Brasil coloca calçado no México, coloca calçado nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai para o México e tal. E nós viajamos, por exemplo, você vai lá e compra sapato americano, né? Quando você vê da onde vem, tem outro padrão, tudo bem, porque lá tem um nível de exigência diferente. Mas a questão que a gente se coloca aqui é a questão logística mesmo, porque o custo do transporte hoje é imensamente grande. Com certeza. Você produz por digamos, e o custo do transporte pode valer mais 1 ou 2. Talvez acho que esse estudo, no caso, por setor, vale a pena fazer. Uma coisa que creo que podría ser, es un proyecto más grande, lo que puede hacer es un estudio de la complementariedad económica entre México y Brasil. Creo que sería un estudio que los sectores empresariales, que además no es tan caro. Un estudio de eso puede costar $100,000. Para las empresas tan grandes de México, Brasil, $100,000 no es nada. Mas é um estudo que pode fazer uma consultora internacional importante, reconhecida, igual, PricewaterhouseCoopers, uma dessas, como o Boston Consulting Group, uma dessas firmas que podem fazer, que tenham conhecimento das realidades do México, do Brasil, operações nos países, para achar todos estes pontos importantes, que também muitas vezes, eu lembro que, por exemplo, a gente dizia, eu quero fazer negócio com a China. Bueno, ok. Tá bom. Mas a China é um país enorme. Que província da China? Que China, cada província tem 60, 80, 100 milhões de habitantes. Você deve encontrar uma província. Agora, a província de Guangdong, ok. Mas o Guangdong tem 100 milhões de habitantes. Você precisa encontrar uma cidade que seja um projeto. Bueno, ok. Uma cidade do Shenzhen.
O mesmo passa com o México. Eu quero fazer negócios com um empresário mexicano, pergunta, quero fazer negócio com o Brasil. Ok, Brasil é um país enorme. Que estado do Brasil? Não sei, o estado do São Paulo. Ok, São Paulo, agora que São Paulo também é muito grande, tem 47 milhões de habitantes. Que cidade? São Paulo, Campinas, Porto dos Santos, por exemplo, uma questão de logística. Por exemplo, uma empresa, uma startup mexicana do Porto, para de logística, portuárias, me perguntou qual é o Porto? Não, Porto dos Santos, não é que você não deve fazer outra pergunta, é o Porto dos Santos, o mais grande da América Latina. E quais, embora seria uma matéria mais restrita à Câmara de Comércio, né? Quais os setores? Se eu tenho a porta dos Estados Unidos, onde eu exporto 90% da minha produção, eu fico, teoricamente, numa situação confortável. Mas tem aquela história, nunca deixe todos os ovos em uma cesta só. Né? Então, você tem que abrir o seu leque de mercado. Sim. E quais os setores que teriam interesse, que nem você falou agora, tem empresário que quer vir para cá, não sabe para onde vir, São Paulo é grande, não sabe que cidade e tal. E quais os setores que, pela sua experiência... Por exemplo, agora uma das novas indústrias, que creo que também pode ter muito potencial no México e no Brasil, é a indústria aeroespacial. Agora, no México tem agora uma nova tendência. Eu poderia dizer que a economia mexicana nos últimos 30 anos ha tenido dois setores muito importantes, automotriz e eletrônico. Por supuesto, há outros setores, outras indústrias, mas os setores que han sido como las locomotoras que han jalado la economía mexicana han sido el sector automotriz o el sector electrónico. Mas agora a indústria automotriz está mudando, agora viene o auto que também pode ser exportado, os veículos elétricos, autos elétricos também pode ser, mas também assim, o setor aeroespacial está tendo muita importância. De hecho, uma das missões que deve venir de empresários mexicanos, que eu devo falar hoje ou amanhã com os organizadores, é o setor aeroespacial. Eles querem visitar São Paulo, também São José dos Campos, São José dos Campos, aqui no São Paulo, outra cidade aqui em São Paulo. Também o setor aeroespacial, o setor do futuro, quizá em 20 anos, mas o setor aeroespacial será tanto mais importante que o setor automotriz. Sabe que nós fizemos um evento recente agora, de aproximação do governo da Índia com o Brasil nesse setor de defesa e aeroespacial. A gente até fez uma assinatura de um memorando de entendimentos entre o Sindicato das Indústrias de Defesa aqui com a Federação de Indústria lá da Índia. Sim. E eu acho que é realmente um setor que vale a pena a gente olhar com carinho. Aí vai... Aliás, falando nisso, eu queria te comentar, Gilberto, a gente, quando teve no consulado a última vez, nós falamos um pouquinho da atuação do Instituto. Agora, nós montamos um folder, que eu quero até te mostrar depois, mas para você conhecer o que existe de trabalho dentro que a gente tem um braço de suporte para empresas, para toda a questão empresarial bilateral, né? E até o João Paulo está conectado com a gente, que é o nosso head do Ibrei Projetos. E assim, a gente tem... desculpa que está em inglês, eu não achei a tradução portuguesa. Tá bom, muito bem. Mas a gente tem desde a parte de rodadas de negócio, recepção de delegações internacionais. Então, se vir uma delegação lá do México, nós podemos ajudar aqui a fazer todo esse trabalho aí de montar a agenda, fazer os eventos. Tem essa parte de inteligência de mercado. Aqui nós fizemos aqui uma conexão de Ibrei com grandes plataformas internacionais que faz toda a parte de inteligência de dados econômicos, dados de transações comerciais, a parte de financeira, enfim. Então, tem todo um trabalho de inteligência de mercado. A parte de curso que a gente sempre fez, né? Aqui as missões... Isso que você falou, termina de falar na questão de inteligência de mercado, que nós podemos fazer temos tudo para fazer isso. No que ele falou, nesse estudo estratégico do que é possível fazer dos negócios, como é que eles se completam lá. E isso nós podemos tirar através desse estudo. Quer dizer, isso nós podemos,
propor a empresa que tem um interesse em desenvolver os negócios lá, financiar um projeto desse, entendeu? Seria um negócio muito interessante, porque o que nós temos de dados aí é fantástico. É fantástico. Fantástico. Enfim, então tem a parte aqui de International Trade também, que é do Comex, né? Então, empresas que querem importar ou exportar produtos, tem toda uma assessoria que a turma faz. Enfim, tem um monte de outras questões aqui, mas eu acho assim, pelo menos para vocês conhecerem um pouquinho do que tem no EV Projetos, que às vezes aparece alguma empresa ou alguma associação setorial que quer algum tipo de apoio, seja daqui para o México, seja do México para cá. Nós podemos dar esse tipo de suporte aqui também, e para o consulado, claro, isso está 100% aberto. Agora, já ouviu falar do consulado a respeito da feira do Sebrae, né? E até eu queria encaminhar em espanhol o convite para ele, né? E ele falou: você recebeu agora do Sim, há 2 semanas temos uma reunião com o MB São Paulo. O MB São Paulo, eles fizeram uma proposta para que nós tenhamos uma palestra acerca do México. Vamos a ter Dentro da Feira do Empreendedor? dentro da feira do Sebrae. Ah, perfeito. Outubro 7 ou 8, não acordo. Então, tenho que... Nós... 7 de outubro começa. 7 ou 8, eu não lembro agora. Nós estivemos a semana passada na festa, muito trabalho. Agora estamos retomando outros projetos, outras atividades, mas com certeza teremos uma palestra mais ampla, uma apresentação, PowerPoint, mais coisas. E no tocante, eu havia, quando você me falou, eu entrei em contato com o Teodato, ele se disponibilizou a mandar para empresas que eventualmente tivessem interesse na participação naquela rodada de negócio, né? Então, teria que... Você tem um convite em espanhol, alguma coisa? Eu acho que a rodada já está fechada. Eu vou dar uma olhada, mas a gente estava com um limite de 20 empresas internacionais e eu acho que a gente já passou desse limite. Mas, de qualquer forma, se tiver ainda alguma vaga, alguma desistência, a gente comunica. Nós estamos organizando a rodada de negócio ao acontecimento da feira, né? Quantas empresas vão participar no Sebrae, mais ou menos? Na feira ou na rodada? Na rodada. Na rodada, eu acho que são umas 80. A feira, a feira vai 120 mil pessoas nessa feira. Isso é muito grande. Mas a rodada é umas 80 empresas selecionadas. Nós fizemos tinha 90 e poucas, mas é que algumas a gente tirou porque não tinha maturidade exportadora, né? E aí a gente fez a avaliação dessas empresas e nós estamos chamando 20 compradores internacionais, aí por um problema do Sebrae, porque eles têm uma plataforma lá para usar para a rodada que só cabe 20 empresas. Então, a gente podia chamar mais, mas não conseguimos por conta disso. Mas, de qualquer forma, eu acho que é interessante o consulado participar. Eu recebi agora, durante a nossa reunião, uma mensagem aqui da turma do Sebrae, que eles querem ajuda lá para terminar de organizar a parte das palestras e tal, que vai ter durante a feira. E aí eu vou ver se vocês já estão lá indicados. Sim, o contato. Hoje também devo falar por este contato, porque não havia tido oportunidade. Mas isso aí eu checo lá, é fácil de saber. A gente, se não tiver, a gente também reitera o convite para vocês. Eu acho importantíssimo o México estar lá. Sim, é uma participação. Sim, mas com certeza. Não sei se o João Paulo quer comentar alguma coisa acerca da parte dos projetos. Ele está indo lá para a Franca também, agora na rodada internacional que vai ter, vai nos representar lá. Mas eu acho que essa proposta que a gente fez aqui, de fazer esse evento e depois programar uma missão de empresas brasileiras para o México, eu acho que é um negócio super bacana. Você consegue colocar a gente em contato com o pessoal da Câmara aqui? Sim, claro. Sim. Hoje posso enviar um correio eletrônico. Perfeito. Para poner em contato a vocês com uma empresa. O presidente da Câmara agora é um executivo de uma empresa de autopartes. Aqui, sim. Eles estão perto do São Paulo. Jundiaí, Campinas. Não é Jundiaí, Campinas. Indaiatuba. Eu não lembro agora onde estão, mas eles estão cerca de São Paulo.
Sim, Daniel Reyes, o presidente da Câmara. Daniel Reyes. Reyes, mas com... Não puedo olhar para você também. Reyes. Sim, rei em plural, não? Rei seria. Rei seria. Esse eu posso buscar também. Mas a gente faz uma introdução, a gente faz uma reunião com eles, a gente pensa em fazer conjunto esses eventos e essa missão. E até no Sebrae, se houver a possibilidade também da participação dele na feira. Sim, com certeza. Eu, a dizer verdade, eu devo... O consulado é uma oficina pequena. Nós temos só o cônsul geral, mais 4 diplomatas, 4 cônsules. Eu que sou o cônsul adjunto, não, somos 4 mais cônsul geral, o cônsul adjunto, cônsul de documentação, cônsul de promoção de cultura ou economia, e o administrador do consulado. Mas temos uns 10 funcionários brasileiros, então locais de assistência, administrativos, todos vistos. E essa procura de vistos tem sido muito grande, que você falou, né? É muito grande. No mês de maio, que foi o último mês que o sistema de autorização eletrônica estuvo funcionando normalmente, 31.000 brasileiros estão no México. 1.000 cada... Vocês estão dando visto por quanto tempo? Depende. A maior parte dos vistos que nós fornecemos são vistos de 10 anos. De 10 anos. 10 anos. Mas para outras pessoas que não têm, por exemplo, os empresários, mais ou menos que empresários, são de 10 anos. Mas para pessoas que, por exemplo, só vão fazer uma visita técnica ou demais, são os vistos dos 6 meses. 6 meses. 6 meses é boa permanência. Sim, 6 meses. As entradas são múltiplas. Você pode entrar, sair. Durante a vigência do visto. Não tem esse problema. Mas isso é algo também importante. Nós temos o México, desde há mais ou menos 10 anos, tem uma política de aceitar os vistos de outros países. Se vocês, por exemplo, têm visto dos Estados Unidos, não precisa de visto mexicano. Se vocês têm visto da União Europeia, dos espaços Schengen, que são todos França, Itália, Portugal, Espanha, Alemanha, todos esses tampouco necessitam. Eu, por exemplo, passaporte italiano, não. Se precisa de passaporte italiano, não precisa. Não precisa. Português, todos da União Europeia. Então, se tem o passaporte, é o visto, porque agora nós temos o visto dos países para trabalho, outras coisas também com esse visto. Isso também o visto do Japão. Mas, por exemplo, eu posso entrar no México com meu passaporte português? Sim. Tranquilo, não preciso de visto. Não, Pega o voo, vai para lá e só entrar. Sim. Ótimo. Também o visto. E mesmo com o visto americano. Visto americano, visto do Reino Unido também. Se são nos Estados Unidos, Japão, Canadá, Reino Unido, é Schengen. Tem vistos de todos os países, já não precisa visto mexicano. E você sabe qual o motivo que levou o México a instituir o visto? É muito simples. No mês de maio, eu falei, 31.000 brasileiros estão no México. No mesmo mês, a migração dos Estados Unidos detuvo a 5.000 brasileiros na fronteira. Você vê como é que... Olha onde pega. Mas esses foram os detenidos. Não contamos os que passaram. Podem ser que nós calculamos mais ou menos por cada detenido, um mais passou. Então, 30.000 brasileiros, mais 5.000 detenidos, 5.000 que passaram, 1 de cada 3 brasileiros, mais ou menos, está passando. Lamentável. É uma situação muito difícil para nós, porque não estamos muito felizes de receber tantos turistas brasileiros. Eu personalmente, eu reviso o e-mail do consulado, o endereço, para ver as solicitudes da gente. Nós temos um sistema dos agendamentos, mas o sistema está lotado, não temos mais vagas para o trâmite do visto no consulado, mas temos um correio para o caso, por exemplo, de empresas,
pessoas que têm vias de trabalho, emergências médicas, etc. Podemos considerar os agendamentos especiais. Mas turista Nós fazemos desta maneira. Nós temos um certo número de vagas disponíveis, damos vagas para emergências médicas, de trabalho, etc. Se temos 1, 2, 3, 4, 5 vagas, damos a turistas. Selecionamos, a vezes, este tem na viagem está próxima, então vamos a dar uma... E a turista normalmente é para o quê? 90 dias só, né? Uma coisa só 30, né? No México, não, os brasileiros estão mais ou menos, depende, mas a maior parte da gente, uma semana. Uma semana. Van uma semana. O visto sempre é por 6 meses. 6 meses. Sim, o visto mexicano só pode ser por 6 meses ou 10 anos. Não tem 30 dias, não. 6 meses ou 10 anos. Então, nós damos 6 meses, mas eles vão uma semana, 5 dias. Normalmente, É que os países do Mercosul, agora, aqui você tem livre acesso, mas é por 90 dias. Né? Então, Sim. você é considerado turista. Passou por isso já. fora tem que voltar. Sim, no México o sistema é mais aberto, damos a todos os países 6 meses ou 10 anos. Mas é bom saber, é interessante isso, que está aberto para a União Europeia, o espaço. Sim, eu vou passar ao Maurício Estados Unidos, informação também, destas facilidades migratórias que o México tem para muito os visitantes de países que precisam visto, como agora Brasil. Eu espero que encontremos uma forma de processar este problema, de resolver este problema em um curto tempo, poder eliminar outra vez o tema dos vistos. Mas muito interessante. Perfeito. Não, foi um prazer. Olha, Gilberto, queria agradecer muito a tua presença aqui. Acho que foi muito bacana, muito esclarecedora essa conversa. Já temos algumas agendas aí de lição de casa, Sim, para a claro. gente continuar aí cooperando em conjunto. E conta o instituto que precisar, viu? Muito obrigado. Eu até sugiro que a gente, dentro dessa questão de informação do mercado, a hora que a gente tiver contato com a Câmara, a gente pode propor à Câmara, que a Câmara, porque tem os seus associados, a gente apresentar esse projeto e dividir pelos associados. É muito legal. Interessante isso pode sair. E aí fica bem interessante a abertura, o conhecimento de como, né, pode agir no mercado, aonde é interessante ou não. Né? Isso é bom. Muito bom. E desenvolver esse projeto da área aeroespacial aí também, né? Que é uma... Sim, agora esperamos ter essa missão do presidente mexicano. Eu vou falar agora com o presidente da Câmara, meu amigo, para dizer quando eles finalmente vão vir aqui a... E a gente pode ajudar a organizar. Podem organizar uma reunião com vocês, falar para o pessoal das indústrias aqui. Pode contar com o nosso apoio. Muito obrigado, Maurício. Muito bom. Obrigado. Uma honra para o inglês. Muito prazer. Então, é um privilégio muito esclarecedor, muita coisa aí que a gente pôr para pensar, né? O pessoal todo e as informações também, a gente poder conversar com o mercado. Isso aí. É muito bom. Foi muito bom. Obrigado ao pessoal que está conectado ainda. E a gente se vê, então, semana que vem. E o pessoal, e a Gabriela está onde agora? Gabriela no México. Está no México? Sim, Gabriela estava no México. Eu me recordo, a última vez que eu falei com ela, teve um problema jurídico de um padre que morreu aqui em São Paulo, não, numa cidade do Paraná, de Santa Catarina, que ele morreu na pandemia e os familiares queriam que fizesse. Sim, querem levar os restos desta pessoa, mas não é possível, por uma questão sanitária. Eu entrei em contato com o pessoal da prefeitura da cidade lá, eles falam que a questão sanitária não dá, porque morreu de Covid aqui. É um padre mexicano que estava aqui numa cidade de Santa Catarina, do Paraná, não me recordo, é uma cidade pequena, né? E ele era muito querido pela população do local, né? E ele foi enterrado, infelizmente faleceu de Covid, né? Foi enterrado na cidade e os familiares no México queriam que fizesse o translado do corpo, dos restos mortais para lá, né?
Mas é uma questão sanitária, não houve a possibilidade. Mas Eu não até pode tentei. transferir depois, porque isso foi no momento, né? Poderia ser, mas para nós não prorrogar. Sim, uma situação muito complexa, porque ademais isso custa dinheiro. Custa dinheiro. Custa dinheiro. Se a família vai pagar, não é um problema, que eles paguem. Mas se eles querem que o consulado pague por traslado do resto, não temos um presupuesto para fazer esse tipo de traslado. Não, sem dúvida. Sim, isso é muito complicado. O cuidado com os vivos, né? Então... No Brasil, hoje, há mais ou menos 25 mil mexicanos. Nossa. Aqui em São Paulo... Em São Paulo, mais ou menos, a cidade, o estado de São Paulo, 11.600. 11.600. Ah, 11 mil. Sim, mais ou menos de cada 40% dos mexicanos no Brasil estão em São Paulo. Mas a maioria executivos. Há muita gente trabalhando nas empresas, mas também tem muitas famílias binacionais. Mexicano, casado com brasileira, brasileira, casado com mexicano. Milhas. Na festa do México, eu conheci um rapaz que ele trabalha com indústria farmacêutica, né? E ele viaja muito ao México, né? Ele falou, eu fui para exportar componente da indústria farmacêutica, né? E ele falou, acabei importando uma mexicana que se casou com uma mexicana e trouxe vieram morar no Brasil, aqui em São Paulo. Sim, nós no consulado temos uma funcionária mexicana que ela está casada com um brasileiro, mais de 40 anos. Eles conheceram na Copa do Mundo do México, de 86. Mas seu esposo é um fanático do futebol. Então, cada 4 anos, eles vão mudar lá na Copa do Mundo. Então, outro dia, ela me vai solicitar as férias. Eu perguntei, você que vai ser em suas férias? É a Copa do Mundo? A Copa do Mundo? Sim, o Catar, sim. Meu esposo, um grande fanático, torcedor do Canarinho. Então, cada 4 anos nós vamos à Copa do Mundo. Este ano, Catar. Está indo muita gente. O futebol deu sorte no amor para ela. Sim, o futebol é uma... Está indo muita gente para esse Sim, você sabia que o México é um dos países que envia mais torcedores para a Copa do Mundo? Na Rússia, há 4 anos, 80 mil mexicanos foram na Rússia à Copa do Mundo. Mas o mexicano gosta muito de futebol, né? Sim, o mexicano é um povo muito festivo, né? Você não foi na festa de independência do México, você foi. Infelizmente, não, é que eu estava para ir, né? E aí tive um problema com o meu neto e sempre dar um apoio para minha filha. Nós temos em novembro o Festival dos Mortos, vamos invitar. Sim. O único problema da festa do México é a tequila. A última festa foi, acho que 3 anos antes da... Aí eu saí de lá e falei, não, eu venho na festa, mas eu vou mais tomar tequila. Mas como fazia 3 anos, eu esqueci, né? Mas você sabe que eu tive a oportunidade de 76 a 94 de viajar no México? Muito. Eu tinha negócios lá, a empresa que eu trabalhava, né? Era uma empresa norueguesa e a gente... Norueguesa, Noruega? Não, era Elken Spigerberg. Noruega. Norueguesa, Noruega. Tinha muito negócio lá com a área eletrometalúrgica, enfim. E eu viajei muito para lá, né? Uma vez eu peguei um temblor. O temblor de 85. Eu estava no Presidente Chapultepec, no 20º andar. Começou a bater. Eu falei, onde eu estou aqui? Sim, a gente da cidade do México, nós sabemos que não são os temblores, mas agora temos medo, porque é uma situação muito complicada. Assim. Mas agora os edifícios estão construídos que eles não colapsam, mas o movimento... terrível.
Recebi um monte de mensagem aqui da turma, acabou a nossa reunião. Não, assim, Que bom, hein? Tá vendo? eu gostar, eu estou à disposição, fico à disposição de vocês. Você tem contato, pode fornecer a seus empresários membros. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Prazer. Nós nos conhecemos numa